Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar sobre a saga do Flash. É uma HQ que eu li recentemente, eu li depois que eu assisti o filme e eu até pensei em fazer um vídeo sobre a minha opinião sobre o filme, mas eu vi que muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei muito do filme, eu achei que fluiu super bem. Gostei dos Batmans que apareceram, toda a história, como foi conduzida. Tem os seus erros de gravação, tem seus pontos fracos, tem um CGI meio ruinzinho, mas foi um filme assim que eu gostei muito. Teve muita nostalgia, eu acho, de rever atores que fazia tempo que a gente não via ali nas telas. Enfim, pra mim valeu muitíssimo. Então, depois que assisti o filme do Flash, eu resolvi ler essa HQ, a saga do Flash. Eu já estava aqui, eu não li ainda o ônibus do Flash. E para quem estava se perguntando, primeiro você pode ler a saga que se passa ali nos anos 90 e depois a gente tem essa história que vem depois. Então, independente, você pode ler o ônibus primeiro, ou a saga, ou vice-versa, que não influencia na história. Aqui, a gente não tem uma história com o Barry, a gente tem uma história com o Flash, mais o Wally West, que é o sobrinho da Iris West. Então, a gente vai ver ele como criança, como ele se tornou o Flash, e o que aconteceu com o Barry, com a Iris. Então a história flui muito bem, e fora que é uma fase escrita pelo Mark Waid, e assim, o roteiro é incrível. A história flui muito bem do começo ao fim. Para vocês terem uma ideia, essa edição aqui da saga, ele sai com preço de capa de R$ 39,90, mas está em promoção na Amazon. Para quem não tiver, vou deixar o link aqui embaixo. Aqui a gente tem o sumário. Aqui a gente tem então o Flash 62, 63, 64, 65. A gente tem o Flash anual, o Speed Force, que temos a história Segredos Incendiários com a arte do Jim Aparo, eu simplesmente amei. E temos também história de pescador, que é o The Flash 66, que é a história com Aquaman, que também eu achei assim que fluiu muito bem. Eu devorei essa história. Então você vê que todo esse primeiro volume flui muito bem. Aqui a gente tem então Segredos Incendiários. Eu acho que essa história aqui, que é do Jim Aparo. A história flui muito bem. Quando você vê, isso mesmo, você já leu tudo e você quer mais. Então, por isso que eu vou continuar com essa coleção. Eu tava mega na dúvida, porque eu já tô fazendo a saga do Demolidor, tem a saga do Superman e a saga do Batman, que eu estou mega atrasada. Até um dos meus próximos vídeos aqui no canal, eu já gravei, eu só não postei. Eu falei sobre todas as sagas que eu tô acompanhando, porque tem saga do Demolidor, saga do X-Men, saga da Liga da Justiça. Eu prefiro focar nessas séries da saga com capa cartão do que nos ônibus, que são capa dura. São edições mais difíceis de carregar para ler, então eu prefiro mais essas edições simples. Claro que esse daqui na estante fica extremamente lindo, mas eu acho que a leitura não flui tão bem igual nessas edições. Então aqui, contando um pouquinho rapidamente para vocês a história, a gente tem o Wally West, o Barry e a Iris West já faleceram, e então a gente não vai ter ali, a gente vai ter um pouquinho do passado com eles na história, com o Wally West se lembrando de quando era criança. Ele não vivia muito bem na casa dos pais, que ele acabou indo passar umas férias na casa da tia, e foi quando ele se tornou Flash. Ele se lembra desse momento com muito carinho. Ele chegou na cidade e o Flash era o herói dele, ele queria muito ver o Flash, e logo que ele chega, ele já acaba ajudando o nosso herói. E aí a gente então, aí ele vai pra casa com a tia, conhece o namorado da tia, que é o Barry, que ele não imagina que seja o Flash. E é muito legal como eu tava lendo essa HQ, estava me lembrando do filme.
Então a gente vê, mesmo no filme não aparece o Wally West, mas é muito bom, sabe? Conforme vai, a gente vai caminhando e vai vendo o personagem, o autor que interpretou ele com o personagem aqui da HQ, o Barry. Então a gente vai ver o Barry indo trabalhar, leva o sobrinho para conhecer o lugar onde ele trabalhava, e o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E ele fala assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Não. Coincidências acontecem para o Flash. E é muito bom. Então a gente vai ver então um pouquinho desse passado, dessa nostalgia, dele sendo o Kid Flash, dele ajudando o tio. E claro que para ele foi diferente do tio, que já era um adulto, que tomou um raio, produtos químicos. Ele era uma criança, então as reações no corpo são diferentes. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o avô do Wally West. Enfim, a história flui muito bem. Se você não tem ainda, super recomendo. Então vai atrás. Tá em promoção na Amazon, tá com 15, 20% de desconto. Naquela Book Friday estava com 35% de desconto, então valeu muito a pena. Enfim, é uma história assim que, se você quer conhecer o personagem Flash, vale a pena. Se você tem muito material dele, mas você não tem essa história, vale a pena. Se você não tem material do Flash, igual eu tenho pouquíssimo material do Flash, vale mais a pena ainda. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais resenhas, desculpe que a minha voz ainda não tá 100%, mas se vocês quiserem mais resenhas de alguma obra específica, vocês deixam aqui nos comentários. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau!